Ok, boa tarde, pessoal. Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre amortização, e na verdade, algo relacionado à complexidade amortizada. Então, vai ser meio que uma forma, né, diferente de analisar os algoritmos, de forma que a gente vai, de uma certa forma, balancear os custos. Né? Então, um exemplo inicial, eu tenho que falar sobre o que é Table Doubling. Né? Então, em Table Doubling, eu gostaria de incluir n elementos em um vetor, onde o n eu não conheço, certo? E eu gostaria de manter o tamanho do vetor como sendo uma constante vezes o n. Né? Como o n é desconhecido e o vetor tem um tamanho fixo, tem que ser alocado, então isso é um problema interessante, certo? Então, o nosso problema, a gente vai ter a seguinte estratégia. Então, eu vou começar com um vetor de tamanho 1, e eu vou incluir os elementos. Então, o que eu vou fazer é, se não tiver espaço para inclusão, que não vai acabar bem rápido, né, dado que o vetor inicial tem tamanho 1, então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um novo vetor com o dobro do tamanho, eu vou copiar o vetor antigo para o novo, né, e o custo disso é θ do tamanho do vetor, m é o tamanho do vetor, e n é o número de elementos. Né? Então, só para eu fazer uma figurinha aqui, para mostrar como isso se parece. Então, a ideia é, eu tenho um vetorzinho aqui, e a gente vai começar a preencher esse vetor. E, eventualmente, vai acabar o espaço. Acho que eu fiz um vetor muito grande. Deixa eu fazer um vetorzinho menor. Então, eventualmente, vai acabar o espaço. Aí eu gostaria de incluir um elemento e eu não tenho espaço. O que é que eu faço? Eu aloco um novo vetor com o dobro do tamanho do anterior. Né? Eu copio os elementos do vetor antigo para o novo e eu posso jogar fora o vetor antigo. Certo? Então, agora eu tenho um novo vetor para trabalhar que eu tenho espaço disponível. Né? Por que isso é interessante? Porque esse M, né? Aqui o meu novo M, né? Ele é 2 vezes o valor anterior. Né? Por que isso é interessante? Porque sempre que eu dobro o tamanho do vetor, né, ele está 50% cheio e eu mantenho o M sendo θ de n. Né? Então, quando ele está 50% cheio, ele é θ de n, até ele encher, ele ainda é uma constante vezes n. Ele é no máximo o dobro do número de elementos que eu tenho. Certo? Então, esse custo que eu coloquei aqui embaixo, né, é o custo para dobrar o tamanho do vetor. Né? Então, essa operação é bem custosa. Certo? Então, quer dizer, o custo da inclusão, eu estou imaginando que vai ser um custo constante. Certo? Eu estou interessado aqui em saber o custo de dobrar o vetor. Certo? Então, eu fiz uma tabelinha aqui, onde eu coloco o número de elementos, o tamanho do vetor, e aqui vai ser o custo de o que a gente está pagando para dobrar o vetor. Então, eu começo com um vetor de tamanho 1, quando eu incluo um elemento, eu não preciso dobrar nada, custo 0. No momento que eu incluo um próximo elemento, quando eu incluo o segundo elemento, então o vetor dobra de tamanho, ele vai de 1 para 2. O custo eu coloquei como, digamos, o tamanho do novo vetor. Então o tamanho do novo vetor é 2, o custo vai ser 2. Certo? Então quando eu incluo um novo elemento, de novo, o vetor está cheio, ele tem 2 elementos, que é exatamente o tamanho do vetor, então eu não tenho espaço, eu tenho que dobrar o tamanho. Eu vou dobrar o tamanho do vetor de 2 para 4. Né? Então, eu aumento um elemento, eu tenho que dobrar o tamanho do vetor de 2 para 4. Qual é o custo disso? 4. Agora, quando eu tenho 3 elementos e adiciono mais um elemento, eu tenho espaço no vetor para adicionar esse elemento, então não preciso dobrar nada. O tamanho do vetor continua 4, o custo para dobrar isso é nenhum, porque eu não precisei dobrar o vetor. Quando eu adiciono mais um elemento, eu chego no quinto elemento, o tamanho do vetor não é suficiente, então eu tenho que dobrar o tamanho do vetor, eu dobro para 8. Certo? O custo disso, vou dizer que é 8.
certo? Então, quando eu vou adicionando os elementos 6 até o 8, eu tenho espaço no vetor, então eu não preciso aumentar o tamanho do vetor. O custo de todas essas operações aqui é 0. Né? Quando eu adiciono o nono elemento, eu tenho que dobrar o tamanho do vetor, aí o custo disso, 16. Eu faço isso assim por diante, até o ponto n em que o vetor tem um tamanho que é uma potência de 2, digamos custo 0, se não é uma operação que eu dobrei, mas eu me importo um pouco em saber qual a última vez em que eu dobrei o vetor. Né? O custo foi 2 elevado a k. Indo para a página 2. Então, eu gostaria de analisar o custo total de ter dobrado o vetor. Né? Então, o custo para dobrar o vetor, o que eu tenho que observar aqui é o seguinte. Eu cheguei nesse tamanho, eu dobrei para o tamanho 2K, porque o vetor antes tinha tamanho. Então, aqui ele tinha tamanho. Mais uma pessoa entrando na sala. Antes. Tamanho do vetor antes de dobrar pela última vez. Ele tinha tamanho 2 elevado a k menos 1. Se eu precisei dobrar para 2 elevado a k, quer dizer que o número de elementos que eu tenho já é estritamente maior do que 2 elevado a k menos 1. Né? E 2 elevado a k é o quê? É o tamanho do vetor final. Quer dizer, depois de fazer minhas n inclusões. Eu sei que o n é estritamente maior do que 2 elevado a k menos 1 e menor ou igual a 2 elevado a k. Então, daí o que eu faço? Eu vou tirar log na base 2 nos três lados, nas três partes dessa equação, e eu fico com o seguinte: log na base 2 de 2 elevado a k menos 1 é k menos 1. Log na base 2 de n é log de n. Isso aqui é na base 2. Se eu botar só o LG, eu estou assumindo que a base é 2. Certo? E aqui log de 2 elevado a k na base 2 é k. Então eu sei que log de n é estritamente maior do que k menos 1 e é menor ou igual a k. Porque se eu tenho um valor que está entre dois inteiros e pode ser igual apenas ao maior deles, então eu sei que o k é exatamente igual ao topo de log de n. Então essa função topo é arredondar para o inteiro maior. Né? Então qual é o custo total que eu tenho? Né? Então eu vou dobrar até 2 elevado a k e eu sei exatamente qual é o valor do k em função do n. Qual o custo total para dobrar todas essas vezes? Bem, é a soma desses custos aqui. 2 mais 4 mais 8 mais 16 até mais 2 elevado a k. Quer dizer, são somas de potência de 2. O primeiro valor é 1. Então, de i de 1 até topo de log de n de 2 elevado a i. Né? Soma de potência de 2, a gente sabe a fórmula para isso, é a próxima potência de 2 menos 1, né? Isso se eu estiver somando desde o i igual a 0. Então, aqui é 2 elevado à próxima potência de 2, né? Topo de log de n mais 1, próxima potência de 2, menos o 1, só que tem um menos 1 aqui, porque eu parti do i igual a 1, e não igual a 0. Certo? Então, isso aqui é 2 elevado a topo de log de n, isso aqui é aproximadamente n, né? Isso aqui, no fundo, é θ de n. Certo? Então, o custo total para dobrar esse vetor todas essas vezes foi θ de n. Opa. O que é que isso me diz sobre o custo médio, então? Bem, o custo médio tem o θ de n, dividido pelo número de operações, que foi n, eu fiz n inclusões. Então, no fundo, eu posso dizer que o custo para dobrar esse vetor todas essas vezes foi constante por operação. Θ de n sobre n, né, que é tipo uma constante vezes n, sobre n sobra uma constante. Tá ok?
Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar ou no chat, ou perguntar por áudio mesmo. Então, nessa aula, a gente vai falar algumas formas de achar custo amortizado de algumas operações. A primeira forma de achar o custo amortizado vai ser o que a gente chama do método agregado. O método agregado diz que o custo amortizado de uma operação é o custo médio. O que é o custo médio? É só eu pegar o custo total de K operações e dividir por K. Esse é o custo médio por operação. Agora, é estranho que eu estou definindo o que ele seria sem ter a definição exatamente do que é o custo amortizado, né? E algumas pessoas, na verdade, acreditam que, eu já escutei isso bastante, né, de que custo amortizado é essa ideia de custo médio. Mas não é. Né? É como eu anotei aqui, o custo amortizado pode, mas não precisa ser o custo médio. Certo? Qual a definição de um custo amortizado? Certo? Então, um custo amortizado, eu vou atribuir custos, e eu coloquei aqui sublinhado, para deixar claro de que, de fato, a gente vai dar esses custos, certo? A gente tem alguma escolha aqui sobre esses custos. Então, eu vou atribuir custos às operações de uma estrutura, desde que mantenha o custo total. O que quer dizer esse manter o custo total? Quer dizer, para qualquer sequência de operações, eu gostaria de manter, e essa aqui é a regra de ouro para eu ter o custo amortizado. A soma dos custos amortizados tem que ser pelo menos a soma do custo real. Certo? Então, o custo amortizado pode ser irreal, mas se você somar o custo amortizado, isso tem que ser ainda um limite superior para o custo real. Então, a soma dos custos amortizados te dizem o quê? Né? Que você pode assumir que aquele ali é o custo, que o custo real não tá sendo, né, desconsiderado. Certo? Para falar sobre isso, eu pensei em introduzir uma pequena estrutura de dados para vocês. É algo semelhante à árvore B e a gente vai usar para fazer análise de custo amortizado. Certo? Então, aqui é uma árvore 2,3. Na árvore 2,3, eu tenho nós que tem 2 ou 3 filhos. Certo? Ter 2 ou 3 filhos, né, é aquela ideia de que eu tenho uma ou duas chaves. Quando eu tenho uma chave, né, eu teria 2 filhos. Quando eu tenho duas chaves, eu posso ter 3 filhos. Né, isso aqui é aquela ideia de árvore B, né, que a gente falou na primeira aula, né, onde eu tenho aquela ordenação, né, onde, né, se eu tenho a chave 10 aqui, todo mundo na subárvore esquerda da chave 10 tem chave menor ou igual à chave 10, todo mundo na subárvore direita da árvore 10, né, tem chave maior ou igual à chave 10. Então, aqui, particularmente, entre esse filho aqui, ele está entre o 10 e o 17. Então, todo mundo dentro dessa subárvore tem que ter chave maior ou igual a 10 e menor ou igual a 17. Né? Então, aqui na subárvore direita 17, tem um chave, né, maior ou igual a 17. Né? Outra propriedade é que todas as folhas estão no mesmo nível. Então, aqui, né, todas as folhas estão no mesmo nível. Né? As chaves separam o intervalo das chaves das subárvores e cada nó tem uma ou duas chaves. Certo? Como é que eu faço para fazer uma inclusão numa árvore 2, 3? Certo? Então, o que eu vou fazer são duas ideias só. Eu vou buscar e incluir numa folha. Eu vou fazer a busca pelo elemento que eu gostaria de incluir e eu vou incluir numa folha aquele elemento. Certo? Só que, se eu incluir esse elemento numa folha, eu posso violar a propriedade que eu tenho uma ou duas chaves por nó. Certo? Então, se eu chegar a ter 3 chaves e um nó, eu faço essa operação de split. Certo? Então, eu uso apenas essa operação de split para consertar a árvore. O que é a operação de split? Eu pego um nó que tem 3 chaves, certo? Que eu fiz a inclusão nesse nó, ele passou a ter 3 chaves. Eu gostaria de ter apenas uma ou duas chaves por nó. Então, o que é que eu faço? Eu pego esse elemento central e faço ele subir. Então, esse elemento central vai virar esse elemento aqui, que vai ser incluído no pai.
E agora, esse esquerdo, deixa eu colocar aqui as... Então, se eu tiver aqui A, B e C, aqui ficaria A, B, C, né? Aqui eu tinha um nó que tinha 3 chaves, eu quebrei em 2 nós que tem uma chave, que são nós válidos, mas eu incluí um nó no pai, se esse pai tinha 2 chaves já, incluir mais uma chave pode ter uma outra violação e eu precisaria fazer o split no pai. Certo? Um exemplo de pegar essa árvore aqui e fazer a inclusão, por exemplo, da chave 3. Certo? Como é que eu faço para fazer a inclusão da chave 3? Bem, o que é que eu digo? Primeiro eu vou buscar até incluir numa folha. Como é que eu faço a busca do 3? Eu vou para a raiz. Onde é que eu entro? O 3 entraria em qual subárvore? Bem, o 3 é menor do que o 10. Então eu vou descer para essa subárvore. Certo? A subárvore esquerda. Né? Então, cheguei em uma folha, 0 e 5, eu vou colocar o 3 nessa folha. Está aqui o 3. 0, 3 e 5. Certo? Então, quando eu incluo 3, eu fico nessa situação. O problema é porque eu tenho uma violação aqui, que esse nó não tem uma ou duas chaves. Ele tem uma chave a mais, tem 3. O que é que eu faço? Eu vou fazer o split desse nó. Para fazer o split desse nó, esse 3 vai subir. Então, ele vai subir para o pai dele, fica bem aqui. E ele vai quebrar o 0 à esquerda dele e o 5 à direita dele. Então, aqui no 3, à esquerda dele ele tem o 0, à direita dele 5. Né? O problema foi quando eu subi esse 3, de novo eu criei um nó violado. Né? Um nó que tem 3 chaves. Então, o que é que eu faço? Eu vou fazer o split desse nó. Né? O que é que o split desse nó faz? O 10 vai subir, então ele sobe um nível, vira a nova raiz da árvore. Né? O 3 fica à esquerda dele e o 17 à direita. Aqui o 3 é à esquerda e o 17 à direita. Aí eu termino. Então, quando eu faço uma inclusão, né, eu desço até uma folha. Se ele ficar muito grande, eu faço o split, que pode subir na árvore e subir até a raiz. Certo? Essa aqui seria a árvore resultante depois da inclusão do 3. Alguma dúvida sobre a árvore 2, 3, a inclusão? Eu não vou pedir para vocês implementarem isso não, mas é interessante só ter essa ideia de como é a propriedade da árvore e como você faz para consertar a árvore. Para consertar a inclusão, se criar um nó muito grande, é só fazer a operação de split. Ok? Passando para a página 5. Agora, como é que eu faço a remoção de um elemento? Bem, para remover um elemento, a primeira coisa é que eu vou tentar sempre remover de uma folha. Como é que eu faço? Então, olha para cá. Aqui eu tenho uma árvore 2, 3. Certo? Digamos que eu gostaria de remover o 4. Então, essa chave 4 bem aqui. A chave 4, ela não está em uma folha. Então, como é que eu posso fazer para remover o 4? Bem, eu posso pegar, por exemplo, o sucessor do 4. Quem é o sucessor do 4 nessa árvore? Bem, o sucessor do 4 é o 5. Interessante é que se um nó não é folha, o sucessor, uma chave não é folha, o sucessor daquela chave está numa folha. Certo? É o mínimo dessa subárvore. Né? Então, se eu quisesse remover o 4, por exemplo, eu copiaria o 5 aqui para cima e removeria esse nó aqui. Certo? Que tem a chave 5. Então, é equivalente a remover de uma folha. Ok? Então, para remover um nó, eu gostaria de remover de uma folha, e se necessário, eu preciso trocar pelo sucessor. Certo? Então, da mesma forma, como os nós podem ter uma ou duas chaves, eu posso ter uma violação, né? Se o nó ficar com, quando eu estou removendo, 0 chaves. Certo? Então, como é que eu vou consertar esse nó com 0 chaves? Uma dentre duas operações. Né? Para consertar, ou eu vou emprestar, eu vou fazer merge. Certo? Como é que funciona esse empresta? Eu olho para aquele nó que ficou com 0 chaves, né? E eu olho para o irmão dele. Certo? Eu olho para o irmão dele. Se o irmão dele tem 2 chaves, eu posso pegar uma emprestada, porque ele tem excesso. Como é que faz para eu pegar emprestado? Bem, pegar emprestado é o seguinte, aqui eu tenho A, B, C.
Então, pegar emprestado, eu vou pegar esse B e querer jogar para cá. O problema é que o B não pode, ele é maior do que o A, né? Ele está na subárvore direita. Então, no fundo, o B sobe e o A desce. Então, aqui eu fico A, B, C. Esse nó aqui que tinha duas chaves passa a ter só uma. Né? Esse aqui vai de duas para uma chave. Né? Mas se eu tinha aqui abaixo 4 filhos, aqui eu tenho também 4 filhos. Certo? Aloco os filhos abaixo, o B sobe, né? E o A desce. Certo? Esse é o empresto. O empresto é bem legal, porque quando eu faço o empresto, eu já consertei a árvore. Isso aqui não tem mais nenhuma violação, não tem nada para eu... Né? A única violação é esse nó que tem 0 chaves. Quando o irmão dele não tem 2 chaves, né? Como por exemplo esse caso, eu vou fazer um merge. O que é o merge? Né? O merge é que eu vou juntar, de uma certa forma, esses 3 elementos aqui em um nó só. Certo? Então, aqui eu tenho o A e o B. Então, aqui eu vou criar esse nó AB. Agora, o A que estava nesse nível aqui de cima, ele vai ser removido daquele nível. E eu posso precisar, a partir daí, fazer outro merge se esse aqui for um nó violado. Certo? Eu vou dar um exemplo de como seria para eu remover, por exemplo, o 5. Certo? Então, digamos que eu gostaria de remover o 5 dessa árvore. Para quem estiver no Meet e não estiver conseguindo ver muito bem, o 5 está bem aqui. Ele só tem um irmão, eu olho para o irmão. Ele só tem uma chave, então não posso pegar emprestado. O que é que eu faço? Eu vou fazer um merge, certo? Então, quando eu removo o 5, eu fico aqui com 0 chaves. Certo? Para não ter uma violação, eu vou fazer um merge. O que é que o merge vai fazer? Eu vou pegar esse 6 e esse 7 e vou juntar nesse nó. Só que o 6 desce, fica aqui o 6 e o 7, e fica esse vazio aqui em cima. Né? Esse nó com 0 chaves. De novo, isso é uma violação porque eu quero ter 1 ou 2 chaves por nó. Então eu gostaria de consertar. Como é que eu faço? Eu posso pegar emprestado de um irmão dele? Não, não posso. Os 2 irmãos têm uma chave. Então eu vou fazer o merge dele com o 10 e quem está no meio é o 8. Então o que é que o merge diz? Eu vou criar um nó com o 8 e com o 10. Então aqui eu crio o nó com o 8 e com o 10. Esses 3 filhos aqui do vazio junto com o 10 ficam aqui embaixo. Né? E o 8 desce. Então o 8 desceu daqui e passou para esse nível. Agora, o merge diz, esse Azinho aqui, ele vai ficar vazio. Eu vou remover uma chave do pai. Mas como o pai tinha 2 chaves, isso não tem um problema ficar só com uma chave, não tem mais que consertar nada. Certo? Então ele é semelhante à inserção, em que quando eu faço uma remoção, eu posso precisar subir na árvore. Né? Então eu faço a remoção, eu posso descer, né, para pegar sucessor, e depois eu posso fazer merge subindo na árvore até chegar na raiz. Não precisa entender todos os detalhes disso, só tem que ter uma noção um pouco geral, né, do split e do merge para fazer inclusão e remoção em uma árvore 2, 3. Certo? Então, na árvore 2, 3, a altura dela, que eu não vou mostrar aqui, mas não é tão complicado, é da ordem de log de n. Ela parece com a árvore completa, né, mas não exatamente. Para fazer a inclusão, a complexidade é da ordem de log de n. Como é que a gente faz isso? É a busca pelo elemento, que eu desço na árvore, e o split, possivelmente, até a raiz, né, para consertar a árvore. E a remoção também tem complexidade log de n. Como é que eu faço para fazer a remoção? O sucessor, se for necessário, para tirar de uma folha, né, e empresta o merge, que o merge pode ir até a raiz para consertar a árvore. Certo? Então, a complexidade aqui, essas aqui são as complexidades, né, que é a complexidade real. Certo? Dessas operações. Agora, esse exemplo aqui é meio que para mostrar que, na verdade, aquele conceito de que a complexidade amortizada é um custo que eu quiser atribuir. Né? Por quê? Porque quando eu olho aqui o custo amortizado das operações, eu posso dizer que o custo amortizado das operações é a inclusão. Eu digo que é da ordem de
log asterisco. O que é esse log asterisco? Digamos que é o tamanho máximo da árvore. Certo? Só para simplificar, em asterisco é o tamanho máximo dentre todas as operações. E eu posso dizer que o custo da remoção é zero. Que eu deixei claro que é zero e não um O. Certo? Que está mal escrito. Tá? Então, o custo dessa operação é zero. Por que esse custo amortizado é válido? Bem, porque o custo amortizado é eu vou dizer que ele é θ de, se eu fizer I inclusões e R remoções, o custo amortizado dessas operações é I vezes log asterisco de N, ou log de N asterisco, mais o custo amortizado da remoção é zero vezes a remoção. Só que uma observação interessante aqui é que se eu tenho uma árvore que eu começo com ela vazia, então o número de remoções é no máximo o número de inclusões. Porque para remover um elemento eu tenho que ter incluído ele anteriormente. Né? Então esse custo aqui, eu posso colocar essa constante aqui para indicar que isso é maior ou igual ao custo real, que é da ordem de I vezes log asterisco de N, log de N asterisco, mais R, número de remoções, vezes log de N asterisco. Então, o custo real é no máximo isso aqui, e o custo amortizado, né, é isso aqui. Então, isso aqui é maior ou igual ao custo real, basta eu colocar uma constante grande aqui, escondida na notação θ. Certo? Então, eu poderia dizer que o custo da remoção é zero. Primeira observação é que esse N asterisco, eu vou mostrar uma outra técnica de mostrar custo amortizado, eu vou mostrar como remover esse N asterisco para ser o N atual. Né? Então a gente vai melhorar a nossa análise depois. Né? E uma segunda observação é que, por mais que isso seja interessante, esse não é o objetivo do uso de complexidade amortizada em geral. Né? Quer dizer, esse custo zero da remoção, a gente meio que às vezes está dizendo, olha, quer dizer, tem o seu uso, né? Ele parece um pouco irreal, né? Qual o uso, o que a gente poderia tirar disso aqui? Né? Se eu fizer inclusões e remoções numa árvore, né, o custo total a gente pode dizer que é do número de inclusões, porque é só essa condição, o número de remoções é no máximo de inclusões, e a constante resolveria isso aí na notação O ou θ. Certo? Alguma dúvida? Sei que isso é uma revisão, alguém pode não lembrar exatamente tudo que a gente fez antes. Então, uma das formas de fazer, uma das técnicas de fazer complexidade amortizada é chamado método da contabilidade. Certo? Então, o método da contabilidade é o seguinte, eu vou imaginar que eu tenho um banco que vai armazenar tempo. Certo? Então, esse banco pode armazenar tempo. E uma operação, ela pode ou depositar ou sacar tempo do banco. Certo? Então, pode ser um depósito de tempo, que seria algo que eu poderia usar depois. Eu vou dizer que o custo amortizado de uma operação vai ser o custo real daquela operação, mais os depósitos que eu fizer no banco, menos os saques que eu fizer no banco. Certo? Por que isso funciona? Isso funciona porque se eu pegar um conjunto de operações quaisquer e fizer a soma do custo amortizado dessas operações, eu posso usar essa fórmula. Aqui o custo amortizado é o custo real, mais os depósitos, menos os saques. Então, a soma dos custos amortizados vai ser a soma dos custos reais, né, mais a soma dos depósitos, menos a soma dos saques. Só que se eu pegar um banco e eu fizer se eu somar todos os depósitos e tirar todos os saques, isso a gente também chama de o saldo do banco. Tudo que eu depositei menos tudo que eu saquei. Então, esse mais depósitos menos saques vira o saldo do banco. Certo? Então, a soma dos custos amortizados vai dar a soma dos custos reais mais o saldo do banco. Isso vai ser um custo amortizado válido, desde que o saldo seja sempre maior ou igual a zero. Se isso aqui é maior ou igual a zero, então a soma dos custos amortizados é maior ou igual à soma do custo real.
certo? Então a única coisa que eu tenho que me importar é que eu gostaria de fazer depósitos ou saques no banco, sempre mantendo o saldo maior ou igual a zero. Custo na operação, custo real mais depósito menos saques. Certo? Então, eu gostaria de voltar para aquele nosso exemplo de table doubling. Né? Então, aqui eu tenho table doubling e eu vou colocar aqui também and having. O que é doubling and having? Doubling, né, é dobrar o tamanho da tabela. Having é dividir ao meio. Né? Então, aqui no nosso problema, eu gostaria de imaginar, ao contrário do que a gente viu no começo da aula, que eu gostaria de incluir ou remover elementos em um vetor. Certo? E o nosso objetivo é manter o tamanho da tabela, que é M, como sendo uma constante vezes M. Certo? Eu gostaria de manter o nosso M como sendo θ de M. Então, a operação que a gente vai fazer aqui, que vai ser a operação de having, é o seguinte. Se a tabela estiver menos do que 25% cheia, depois de uma remoção, o que eu vou fazer é que eu vou criar um novo vetor com metade do tamanho original. E eu vou copiar os elementos do vetor antigo para o novo. Certo? Então, antes, né, o nosso vetor tinha ficado muito cheio. Agora eu gostaria de imaginar que o meu vetor ficou, aqui é o 50%. Aqui é o 25% cheia. Então, quando ela estiver apenas 25% cheia, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir o tamanho desse vetor pela metade. Então, quando eu dividir o tamanho desse vetor pela metade, ele vai ter aqui o equivalente ao que seria o 50% anterior. Né? E agora ele passa a estar 50% cheio. Então, fiz essa observaçãozinha aqui. Depois do doubling ou having, quer dizer, depois do doubling, já tinha visto que ele ficava 50% cheio, né? Depois do having, ele também passa a ficar 50% cheio. Então, anteriormente, né, a gente analisou o que seria o custo de fazer todos os doublings, né, fazendo o custo total pelo método agregado. A gente vai mostrar que pelo método da contabilidade fica mais fácil, não só de fazer o doubling, então a gente está na página 8. Não só de fazer o doubling, mas como também fazer o having. Certo? Porque se você considerar o custo total, eu gostaria de contar o doubling quanto o having, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Né? Se eu tinha só inclusões, era bem fácil fazer aquele somatório. Mas se às vezes eu aumento, às vezes eu dobro, às vezes eu faço mais remoção, e às vezes eu tenho que diminuir pela metade, pode ficar um pouco mais complicado. Então, eu vou mostrar como a gente faz para analisar pelo método da contabilidade. Certo? Então, no método da contabilidade, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou dizer que a inclusão ou a remoção, eles vão fazer um depósito no banco. Quanto? Eles vão depositar uma constante, C, que vai ser O de 1. Certo? Então, ele vai depositar cada inclusão ou remoção que eu fizer, eu vou depositar C no banco. E toda vez que eu fizer um doubling ou having, eu vou consumir todo o saldo do banco. Tudo que tiver no banco eu vou consumir, eu vou zerar o banco. Certo? Ok, o que é que funciona? Então, na última vez que eu fiz um doubling ou having, o que é que aconteceu? O vetor estava, que a gente falou, 50% cheio. Para que eu faça, né? Então aqui é o meu M atual. Certo? Para que eu faça, para que eu dobre a tabela mais uma vez, o que é que precisa acontecer? Precisa que essas 50% da tabela que estava vazia, eu tenho que incluir novos elementos. Certo? Então, para que eu faça, dobre o tamanho da tabela mais uma vez, eu tenho que incluir essa quantidade de elementos. Tenho que incluir quantos elementos? Bem, M sobre 2 elementos. Certo? Para fazer o próximo doubling. Estando 50% cheia, para que eu tenha que diminuir pela metade o tamanho da tabela, ou fazer um having, eu tenho que chegar em 25%. Para chegar em 25%, eu preciso remover pelo menos M sobre 4 elementos.
né? Eu preciso remover pelo menos 25% dos elementos, certo? Para o próximo halving. Então, em geral, se eu fiz um doubling ou um halving, eu zerei o saldo do banco. Agora, para fazer o próximo doubling ou halving, eu tenho que chegar aqui no 25% ou chegar aqui no 100%. Então, o saldo do banco, quando ou chego de um lado ou chego do outro, é pelo menos m sobre 4, né? Vezes a constante, né? Faltou aqui. Cada vez é uma constante, é m sobre 4 vezes c, né? No próximo doubling ou halving. Certo? Na próxima vez que eu fizer um doubling ou halving, o saldo do banco é pelo menos m sobre 4 vezes c. Então, como é que fica a complexidade amortizada pelo método da contabilidade? Bem, quando eu tenho um depósito, eu somo. Então, inclusão e remoção, eu faço um depósito de C. Então, o custo da inclusão é constante. O depósito que eu fiz mais uma constante. Então, o custo de inclusão da remoção continua sendo constante. Né? Uma operação de doubling ou halving, bem, uma operação de doubling ou halving, ela tem custo da ordem de M. Mas depende se eu estou dobrando ou diminuindo, mas é sempre ordem do tamanho do vetor atual. Certo? Além do mais, eu posso subtrair o que eu sacar do banco. Né? Aquele tempo já foi pago pelas operações de inclusão e remoção. Então, esse tempo aqui eu posso sacar do banco e eu tenho C vezes M sobre 4. Então, o custo, né, pelo método da contabilidade, é o custo real, que é da ordem de M, menos o que eu saquei. C vezes M sobre 4. Se eu pegar esse C e escolher ele para C sobre 4, dominar essa constante da notação O, isso aqui dá 0. Certo? Então, basta escolher o C grande. Ok? Então, usando essa constante, eu posso mostrar que o custo final de doubling e de halving é 0 amortizado. O que é que isso está dizendo? É 0? Não, o custo real não é 0. Esse aqui é o custo real, é da ordem de M. Né? Mas como é que a gente interpreta esse 0? A gente não interpreta o 0 como sendo relativo a essa operação em si. Não quer dizer que ela, né, tem custo 0. A interpretação que a gente pode ter por um conjunto de operações. A gente tem que considerar tanto as inclusões e remoções, quanto as operações de doubling e halving. O que é que eu posso dizer? O que eu posso dizer é se eu fizer uma sequência de inclusões e remoções, né? Então, deixa eu fazer uma observaçãozinha aqui. Então, como é que eu faço para ler isso aqui? Então, se eu tenho esse custo amortizado, inclusão e remoção é O de 1, e o doubling e halving custo 0, então eu posso ler isso da seguinte forma. Né? Se eu realizar N operações, digamos, de inclusão ou remoção, tem custo total, que é o custo real, menor ou igual ao custo amortizado, que é o quê? O número, né? O custo das inclusões e remoções, que é N vezes O de 1, mais, né, o custo do doubling e halving, que é 0. Então, isso eu posso falar agora, isso facilita eu falar sobre o custo total. Então, o custo total é menor ou igual à soma do custo amortizado. Né? O custo amortizado é N inclusões e remoções, é N vezes constante, mais o custo do doubling e halving, que é 0. Certo? Então, a gente já sabe, isso aqui está me dando informação, na verdade, sobre o custo total. Ele está me dizendo que o custo total é da ordem de N para fazer N inclusões ou remoções. Certo? É assim que a gente pode ler essa complexidade amortizada. É isso que está ajudando a gente a interpretar o problema. Certo? Voltar para aquele exemplo de árvore 2, 3.
Naquele exemplo de árvore 2, 3, a gente antes tinha aquele N asterisco. Né? Eu gostaria de remover aquele N asterisco para ser... para ser o N atual da estrutura. Né? Então, o que eu vou fazer aqui é que quando eu fizer uma inclusão, eu vou depositar uma constante vezes log de N no banco, e quando eu fizer uma remoção, eu vou sacar uma constante vezes log de N do banco. Certo? Agora, esse log de N, esse N aqui vai ser o valor depois da inclusão. Certo? Ou o novo valor do número de elementos. E esse N aqui vai ser o valor antes da remoção. Se eu fizer esse depósito no banco, certo? Aqui inclui C vezes log de N, aqui remove C vezes log de N. O que eu posso dizer é que isso aqui é sempre válido. O saldo do banco é, esses Czinhos eu vou colocar em evidência, é essa constante vezes log de 1, mais log de 2, mais log de 3, até log de N. Por que isso é válido? Por causa do seguinte, se eu fizer mais uma inclusão, quanto é que eu vou estar adicionando no banco? Se eu tenho atualmente N elementos, né? Se eu fizer mais uma inclusão, eu vou adicionar mais C vezes log, né, do valor depois da inclusão, log de N mais 1. Né? Se eu adicionar mais log, C vezes log de N mais 1, a invariante continua sendo válida. O saldo no banco é a soma de uma constante vezes todos os logs até o tamanho atual da estrutura que eu acabei de fazer uma inclusão. Se eu fizer uma remoção, aqui é se eu fizer uma inclusão. Se eu fizer uma remoção, o saldo do banco vai diminuir, eu vou sacar C vezes log de N, onde esse log de N é o valor antes da remoção. Então, quer dizer, eu estou basicamente removendo esse último termo aqui. Eu vou fazer menos C vezes log do N antes da remoção. Qual o novo valor, qual o novo tamanho, número de elementos da estrutura? É N menos 1. E eu removi esse termo. Então, de novo, o saldo do banco é uma constante vezes log de 1 até o tamanho atual da estrutura. Então, essa invariante fica sendo válida. Certo? Então, isso me garante que eu sempre tenho esse termo para remover e o saldo se mantém sempre positivo. Certo? Agora eu posso fazer análise pela contabilidade. O que é análise pela Pode repetir aí. contabilidade? Oi? Repetir o exemplo? Oi? Sim. Matheus? Sim, repetir aí esse exemplo da invariante, eu não entendi direito. Certo. Então, eu tenho, né, a inclusão e a remoção do... eu quero analisar inclusão e remoção na árvore 2, 3. Certo? Então, pelo método da contabilidade, a única coisa que eu estou dizendo é o que a inclusão vai depositar e o que a remoção vai sacar. Certo? Estou dizendo, a inclusão vai depositar constante vezes log de N, onde esse Nzinho aqui vai ser o valor depois da inclusão. Certo? E a remoção, eu vou sacar C vezes log de N, onde esse Nzinho vai ser o valor antes da remoção. Certo? Agora, eu gostaria de mostrar que isso garante com que o saldo do banco vai ser sempre essa constante vezes log de 1, mais log de 2, mais até log de N, onde N vai ser o tamanho atual da estrutura. Eu gostaria de mostrar que esse é o saldo do banco. Certo? Então, para mostrar que isso é válido, o que eu vou mostrar é que se isso era válido em algum momento da estrutura, se eu fizer uma inclusão ou uma remoção, essa fórmula vai continuar sendo válida. Certo? Então, quando eu faço uma inclusão, aqui, quando eu faço uma inclusão, o que eu disse é que a gente vai adicionar C vezes log de N, onde esse N é o valor depois da inclusão. Qual é o valor depois da inclusão? Se a estrutura atualmente tem N elementos, depois da inclusão, ele vai ter N mais 1 elementos. Certo? Então, eu vou somar a esta fórmula aqui, C vezes log de N mais 1. Qual vai ser o saldo do banco quando eu somar isso aqui?
o saldo do banco vai ser o que eu tinha antes, né? Log de 1 mais log de 2 mais log de n mais o último termo que eu acabei de somar. Log de n mais 1. Certo? Então, a invariante, é o que eu tinha falado antes, é que o saldo do banco vai ser C vezes log de 1 até o número de elementos da estrutura. Mas como eu acabei de fazer a inclusão, o número de elementos é n mais 1. Certo? Quando eu faço a remoção, o que acontece? Eu estou subtraindo C vezes log de n. Isso aqui é o atual, né? Antes da remoção. Então, subtrair o C vezes log de n, quanto é que vai ficar o saldo do banco? O saldo do banco vai ficar C vezes log de 1, mais assim por diante. Antes desse log de n tem um log de n menos 1, mais esse termo aqui, log de n, ele vai sumir, porque eu estou subtraindo ele aqui. Então, o novo saldo do banco vai ser C vezes log de 1, somando log de 2, até log de n menos 1. Mas como eu removi um elemento da estrutura, eu fiz uma remoção, o número de elementos da estrutura é n menos 1. Então, o saldo do banco volta a ser esse somatório, onde eu somo até o tamanho atual da estrutura. Quando eu faço inclusão, o tamanho da estrutura passa a ser n mais 1. Quando eu faço uma remoção, o tamanho da estrutura passa a ser n menos 1. Tá ok agora? Ok. Então, o que é que isso está dizendo sobre o saldo do banco? Está dizendo que ele é sempre positivo. Se ele tem essa fórmula, ele é sempre positivo. Certo? Então, agora eu posso analisar, por contabilidade, o custo da inclusão e da remoção. Né? O custo real da inclusão é ordem de log de n. Certo? Mas eu faço um depósito. Se eu faço um depósito, eu somo C vezes log de n. Quanto é a ordem de log de n mais uma constante vezes log de n? É da ordem de log de n. E esse log de n é o atual. Porque esse nzinho aqui é o atual, esse aqui é o atual. O log de n é sobre o tamanho atual da estrutura, o custo real. E aqui a gente depositou um n, que é o tamanho atual da estrutura, custo, né, do depósito. Então, custo total da ordem de log de n sem o asterisco aqui. E na remoção? Na remoção eu tenho ordem de log de n, que é o custo real da remoção. E como eu vou sacar esse custo, tá aqui, eu vou sacar C vezes log de n é o saque. Eu até esse momento eu não precisei dizer quanto é essa constante, né? Bem, essa constante eu só preciso colocar ela para ser suficiente para dominar essa constante de forma que esse ordem de log n menos essa constante vezes log n seja zero. Então eu escolho o C para que isso aqui dê igual a zero. Então, naquela análise anterior, eu posso dizer que o custo da inclusão é ordem de log de n amortizado e o custo da remoção é zero amortizado. Certo? Indo para a página 10. A última forma que a gente vai analisar é como dar custo amortizado para operações vai ser o método potencial. Como é que funciona o método potencial? Então, ele funciona da seguinte forma. Eu vou ter uma função em potencial, certo? Que vai mapear o estado da estrutura, ele vai olhar para o estado da estrutura e vai me dar um valor real. Certo? Como a gente vai dar essa função potencial, a gente depois vai ver nos exemplos, ter uma ideia do que é mais ou menos. Certo? Então, o custo amortizado de uma operação vai ser o quê? No método potencial, o custo amortizado de uma operação vai ser o custo real mais a variação da função potencial. Certo? O que é a variação da função potencial? É o potencial da estrutura depois menos o potencial da estrutura antes. Certo? Agora, por que isso funciona? Deixa eu apagar aqui, porque essa operação ficou meio...
Então, digamos que eu tenho uma sequência de operações. Eu vou realizar uma sequência de operações. Operação 1, operação 2, até a operação N. Certo? A estrutura, ela existia, né? Antes da operação 1, ela tem um certo potencial. Quando eu realizo a operação 1, eu mexo na estrutura. Então, mexer na estrutura, ela vai ter um segundo potencial. Né? Que eu vou chamar, né, desse potencial 1. Então, potencial 0 é o potencial inicial. Depois da operação 1, ela vai ter o potencial 1. Depois da operação 2, vai ter o potencial 2, e assim por diante, de forma que ela tem um potencial n menos 1, eu faço a enésima operação, depois ela tem um potencial n. Certo? Então, cada operação pode mexer na estrutura e pode mudar o potencial. A gente gostaria de mostrar por que isso aqui é uma função amortizada, né? É um custo amortizado. Por quê? Porque se eu pegar um conjunto de operações e eu fizer a soma do custo amortizado, é só usar a nossa fórmula. O custo amortizado de cada operação é o custo real mais a variação da função potencial. Então, a soma dos custos amortizados vai ter esse termo aqui, vai dar a soma dos custos reais. Agora, eu gostaria de fazer a soma das variações da função potencial. Né? A variação potencial da operação 1 é o quê? É a função potencial depois menos a função potencial antes. Qual a função potencial depois? É o potencial 1. Qual a função potencial antes? É o potencial 0. Então, a variação da função potencial vai dar potencial 1 menos potencial 0. Na operação 2, qual a variação da função potencial? Potencial 2 menos potencial 1. Né? Na operação 3, qual a variação da função potencial? Potencial 3 menos potencial 2. E na última operação, operação N, qual a variação da função potencial? Potencial N menos potencial N menos 1. Agora, o que acontece aqui é que esse potencial 1 positivo aqui vai cancelar com esse potencial 1 negativo. Esse potencial 2 positivo vai cancelar com esse potencial 2 negativo. E assim por diante, esse aqui vai cancelar com o próximo. Né? Esse termo negativo cancela com o termo positivo que tem na operação anterior. E vai sobrar o quê? Vai sobrar só esse potencial N e esse potencial 0. Certo? Em geral, isso deve ser um potencial, isso deve ser um custo amortizado, porque a gente faz com que o potencial 0 seja 0. Em geral, a gente gostaria de começar com a estrutura em um certo estado em que o potencial inicial é 0. E eu gostaria que o potencial final fosse algo do tipo maior ou igual a 0. Se eu mantiver o potencial sempre maior ou igual a 0, isso seria, né, faria com que essa soma aqui seja maior ou igual à soma do custo real. Né? Então, a gente tem exatamente o que a gente queria. A soma dos custos amortizados é maior ou igual à soma dos custos reais. Certo? Em geral, se isso aqui não for válido, esse potencial 0 não for válido, a gente ainda tem essa fórmula. Né? A gente pode observar isso também dessa seguinte forma. O soma do custo amortizado é mais, né, o potencial inicial da estrutura dá igual à soma do custo real mais o potencial final. Se esse potencial final for maior ou igual a 0, então isso aqui ainda é maior ou igual à soma do custo real. Certo? Então, a outra forma de ter essa função potencial é sempre ter ela positiva, mas se o potencial inicial da estrutura não for 0, quer dizer, de uma certa forma, a gente interpreta isso como se fosse algo que a gente tem que pagar com pré-processamento. É algo que é necessário para gerar esse potencial inicial da estrutura. Então, a gente tem que pagar isso.
com pré-processamento, isso ainda dá maior ou igual ao custo real. Certo? Então, indo para a página 11. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a página 10. Então, a questão da amortização aqui é a seguinte. Como eu gostaria de dar essa função potencial? Como é que eu poderia dar essa função potencial? Então, de uma certa forma, só para falar, o método potencial ele é equivalente ao método, né, da contabilidade. Onde a função potencial, uma forma de interpretar é que essa função potencial seria, você poderia simplesmente colocar igual ao saldo do banco. Se ela for igual ao saldo do banco, então o saldo do banco inicial, que é esse potencial zero, seria zero, se eu não fizer nenhum depósito. Né? E o saldo do banco final é esse potencial final. Certo? Então, no fundo, essa é uma forma diferente de olhar até para o método, né, da contabilidade. Só que o método da função potencial, de uma certa forma, descreve o saldo do banco. E no método da contabilidade, a gente analisa quem faz depósito e quem faz, né, saque. Só que pelo método potencial, de uma certa forma, a gente atribui isso, meio que a gente interpreta que o estado da estrutura pode estar em um estado que vai dar muitas operações, né, que eu preciso pagar muito. Num estado que eu tenho que pagar muito, eu gostaria que a função potencial fosse bem alta. Né? Em um estado que eu não preciso pagar muito, a função potencial pode estar mais baixa. Certo? Então, dá um exemplo aqui. Então, eu vou dar o exemplo do contador binário. O contador binário, eu gostaria de fazer apenas a operação de incremento. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho um número binário aqui, por exemplo, 0101111. Certo? Se eu incrementar 1, como é que eu faço para incrementar 1 nesse valor? Bem, mais 1, isso aqui, né, dá 1 mais 1 dá 0 e vai 1, né? 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Esse 1 mais 1 dá 0 e vai 1. 0 mais 1 dá 1. Certo? Então, para incrementar uma unidade em um contador binário, todos os 1s que tem no final se tornam 0. E o primeiro 0 desse contador vai se tornar 1. Certo? Então, esse primeiro 0 se torna 1. E todos esses 1s aqui se tornam 0. Certo? Então, o custo que eu estou colocando aqui é o custo do número de bits trocados. Certo? Então, esse custo é o custo do número de bits que eu estou trocando. Quantos bits eu estou trocando? Né? Um bit, que é esse 0 aqui, que vai trocar 1 por 1, mais o número de 1 seguidos no final. Né? Esses 1 seguidos vão todos virar 0. Então, esse aqui é o número de bits que eu estou trocando quando eu faço um incremento. Certo? Então, quer dizer, os 1s no final indicam que o meu potencial deveria ser bem alto da estrutura. Né? Então, esses 1s no final indicam que o potencial da estrutura deveria ser alto. Certo? Então, me parece que um potencial, né? O número de 1s deveria ser uma função potencial interessante, porque ele mede, né, um estado ruim que vai dar muitas operações, certo? Muitas trocas de bits. Se eu usar esse custo real junto com essa minha função potencial, qual é o custo amortizado? Bem, o custo amortizado, por definição, é o custo real mais a variação da função potencial. Né? Quanto ao custo real, está bem aqui. 1 mais o número de 1s no final. Quanto é a variação da função potencial? Bem, a função potencial mede o número de 1s. Né? Quanto é que o incremento varia o número de 1s? Todos esses 1s no final, né, vão
essa sequência de 1s no final vai sumir, vai virar 0. Então ela vai diminuir em menos o número de 1s no final. Mas esse primeiro 0 aqui vai virar um 1. Então a variação da função potencial ele vai cair com o número de 1s no final e vai somar 1. Essa é exatamente a variação da função potencial. Então o custo amortizado dá exatamente igual a 2. Esse 1 aqui junto com esse 1 dá 2. E esse número de 1s no final cancela com esse menos número de 1s no final. De novo, como é que a gente pode interpretar essa função potencial? Desculpa, essa análise amortizada. Eu vou fazer uma pergunta. Certo? Então, se a gente começar o contador binário como 0, qual a função potencial inicial? Qual a função potencial do número 0? Essa pergunta é para vocês, só para verificar se está todo mundo vendo. 0. Certo. Então, função potencial número de 1s. O 0 tem 0 1s, então a função potencial inicial é 0. Agora, eu vou fazer N incrementos. Agora, eu gostaria de perguntar, qual o número exato de bits que foram trocados? Será que dá para a gente responder olhando para a nossa função potencial? O que foi que a gente viu quando a gente falou da função potencial? A gente viu o quê? Então, para a gente responder isso, eu sei que a soma do custo amortizado mais a função potencial inicial, isso é exatamente igual à soma do custo real, né, mais o potencial final. Vamos interpretar o que é que essa fórmula diz. Se eu incrementar n vezes, quanto é a soma do custo amortizado de n incrementos? O custo de cada incremento é 2. Né? Então, a soma do custo amortizado dá exatamente 2n. Né? A função potencial inicial, isso aqui é 0. Então, aqui eu fico com... Aqui é a soma do custo real. O que é o custo real? A gente está contando trocas de bits, né? Aqui é exatamente total de trocas de bits. Né? Mais a função potencial final. Quanto é a função potencial final? É o número de 1s. Quer dizer, o número final vai ser o n, né, para representar o n. Certo? Então, se eu gostaria de saber o total de troca de bits, eu fico com total de trocas de bits é 2 vezes n menos o número de 1s para representar n, né, em binário. Né? Certo? Então dá para a gente contar até o número de trocas de bits total. E o que é que eu estou dizendo também? O número de trocas de bits, né, em geral, por mais que eu possa trocar muitos bits para fazer um incremento, o custo amortizado de troca de bits é 2 bits por incremento. Né? Então, mais uma análise que a gente poderia fazer. Certo? Eu gostaria de fazer a inclusão em árvores 2, 3. Né? Então, uma inclusão, ela pode causar, né? A gente viu a operação de split, a inclusão pode criar um nó com 3 chaves, que seriam violação, e eu faço o split para quebrar ele em uma chave que sobe para o pai e 2 chaves
separados são nós válidos, né? Então a inclusão pode subir fazendo splits, indo até a raiz para causar a ordem de log de n splits. Né? E o split ocorre quando a gente insere, né, em um 3 nó, quer dizer, um nó com duas chaves, né, ou 3 filhos. Então, me parece aqui que os 3 nós são ruins. Então, o ruim da nossa estrutura é um 3 nó. Então, se eu tiver muitos 3 nós, eu gostaria que a função potencial fosse alta para que eu pudesse pagar, né, os splits. Certo? Então, eu vou colocar minha função potencial como o número de 3 nós, quer dizer, o número de nós com duas chaves. Né? Quando eu faço uma inclusão, qual é a variação da função potencial? Né? Então, quando eu faço a inclusão aqui embaixo, e digamos que eu faço um split, né, em todos esses nós subindo para a raiz. Certo? Então, eu fiz um split nesse nó, eu fiz um split nesse nó, nesse e nesse. Certo? Por que eu fiz um split nesse nó? Porque ele era um 3 nó. Um elemento sobe, ele era um 3 nó, então eu faço um split novo. Então todos esses nós são 3 nós. Para cada um deles, eu quebro, eles viram 2 nós. Certo? Então qual a variação da função potencial? Bem, no máximo eu crio mais um 2 nó, desculpa, mais um 3 nó aqui em cima, quando eu paro. Né? Eu posso criar um 3 nó, mas a função potencial, que é o número de 3 nós, diminui pelo número de splits. Para cada split, um 3 nó, que era aquele nó com 2 elementos, vai virar, né, esses nós só com uma chave. Certo? Ou com 2 filhos, que é um 2 nó. Então, se eu quiser contar, por exemplo, o número de splits amortizado, né, isso é o número de splits que eu fiz ao todo, que é o número de splits real, mais a variação da função potencial. Mas como a função potencial é 1 menos o número de splits, esse menos splits cancela com esse número de splits, isso aqui eu estou dizendo que eu faço uma quantidade constante, amortizada, de splits. Certo? É uma outra análise que eu poderia fazer. Bem, eu vi que eu demorei um pouquinho na aula de hoje, então eu ia até analisar aqui com vocês o que seria se eu fosse fazer split e merge. Certo? Se eu fosse fazer split e merge, não dá para mostrar que o número de splits e merges é constante, amortizado. Eu queria só dar uma ideia para vocês por que não dá para mostrar. A gente mostrou que se eu analisar só os splits, o número de splits que eu faço na inclusão é ordem de 1 amortizado, né, pela função potencial. Mas eu não posso mostrar que o número de splits e merges, quer dizer, tanto nas inclusão quanto na remoção, é constante amortizado. Eu gostaria de pelo menos falar para vocês por quê. Então, podem ser ambos O de 1 amortizado por operação? A resposta é não. Eu gostaria de explicar o porquê. Então, o que é que causa o split? São os 3 nós. São os nós com 2 chaves e 3 filhos. Porque quando eu incluo, ele fica muito grande, né? E eu preciso fazer um split na inclusão. O que é que causa, então aqui é na inclusão. O que é que causa o merge? O merge é um 2 nó que causa o merge.
Né? Quando eu tenho um 2 nó, quer dizer, um nó com 2 filhos, na hora da remoção, né, esse nó passa a ter 0 chaves, né, ou um filho. Nesse caso, eu tenho uma violação, eu tenho uma ou duas chaves por nó. Para consertar isso, a gente faz o merge. Certo? O merge, ele, só lembrando, ele pega o pai, pega um irmão que tem só uma chave, pega aquele que tem 0 chaves, e eu junto esses dois, né, para deixar. Removo essa chave aqui, fica AB, e vai virar aqui AB. Certo? Então ele pega esse 2 nó e transforma em um 3 nó. Agora, por que não funciona fazer o custo constante amortizado split merge? Né? Ele não funciona porque, só voltando para analisar o caso do split, quando eu vou voltar à página 12, o split ele gera muitos 2 nós. Né? E o merge ele gera muitos 3 nós. Então, quer dizer, para eu ter algo que, né, que pague pelos splits, eu tenho que a função potencial tem que subir com os 3 nós. Para eu ter algo que pague pelos merges, eu tenho que ter algo que pague pelos 2 nós. Né? Só que o split gera, quer dizer, ele cresce com 2 nós. Né? Só que o split gera muitos 2 nós e o merge gera muitos 3 nós. Certo? Então a função potencial seria bem alta sempre e eu não teria como um pagar pelo outro. Né? Só dizendo, dá para resolver isso se na verdade ao invés de fazer com a árvore, né, a gente pode fazer ao invés de uma árvore 2, 3, eu poderia fazer uma árvore 2, 6. O que seria 2, 6? Os nós têm entre 2 filhos a 6 filhos. Né? Quer dizer, eles têm entre 1 a 5 chaves. Né? As ideias para uma árvore 2, 6 são bem semelhantes à árvore 2, 3. É split merge, só que com mais chaves. Né? É possível fazer, né, a partir do 2, 6 já dá para fazer no 2, 7, 2, 8. Mas eu não vou entrar nos detalhes disso aí, até porque vai ficar muito longa a nossa aula. Bem, é só isso por hoje. Queria agradecer a presença de vocês. E mais alguma pergunta? Alguma dúvida, pessoal? Eu vou interromper a gravação, então, e até mais.